Abram suas Bíblias. Apocalipse. Capítulo 22. Está preparado para a volta? Versículo 10. Jesus, quando Apocalipse, os irmãos sabem, né? A gente já pregou aqui, aproximadamente 90 depois de Cristo, né? Quem recebe a palavra para escrever o livro é o apóstolo João. Ele está onde? Exilado, preso, né? Na ilha de Patmos, né? Cercado pelo marzão lá, né? E ele começa a ter e receber a revelação do Senhor. Claro, em algumas das situações é o próprio Senhor Jesus que fala com ele, né? E eu sempre digo que esse é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Não é o livro, né, o Apocalipse de João, não, é o Apocalipse de Jesus. Não é? E aí ele recebe, né, em algumas situações é o anjo, né, um anjo que vai mostrando as coisas para ele, em outras é o Senhor. E aqui, no meu entendimento, ele vai trazer como esse anjo que está mostrando as coisas no céu para ele, e ele está trazendo para a gente entender aqui, né, na nossa humanidade, né? E aí João, né, lá exilado, ele começa a receber do Senhor, e aí no 22, capítulo 22, versículo 10, ele vai dizer o seguinte, né, o tema da nossa mensagem: eis que venho sem demora, né? Por isso que eu pergunto, está preparado? Ele vem sem demora, está preparado? E aí ele diz assim: disse-me ainda, quem é que está falando? O anjo. Disse-me ainda, não seles as palavras do livro, da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles as palavras, a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E a humanidade está falando: cadê o Senhor? Ele não vem. O Deus de vocês está dormindo. Não acontece nada. Vocês falam que tem um Deus aí que vocês servem e que ele já iria vir e está demorando tanto, né? Está demorando muito. Senhor, o Senhor não dá as caras aí mais para nós. O Senhor não se manifesta. Mas nós entendemos tudo isso no nosso tempo, né? No nosso cronos. O tempo nosso, do ser humano. Não no Kairos. Porque no Kairos ele está dizendo que o tempo está próximo. Então está próximo. O tempo está próximo. Você está preparado? Novamente a pergunta. Você está preparado? O tempo está próximo. O que mais que ele diz? Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Pode continuar. Se você ainda não se entregou para o Senhor, pode continuar fazendo injustiça. Não tem problema. Fica desse jeito. Continua desse jeito. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Continue o imundo ainda sendo imundo. Cara, continua se enlameando com o pecado. Continua aí nessa podridão que tu estás. Continua na tua casa, né, deitadinho na conformidade do teu lar lá, conformado com tudo. Continua aí. Continua desse jeito. É o que a Bíblia está dizendo. Continue o imundo ainda sendo imundo. Quem é o imundo? O imundo é aquele que está cheio de mancha. Ele está manchado, ele não é puro. Nenhum ser humano é puro. Somente aqueles que se entregaram para o Senhor. Por isso ele está falando, aqueles que não se entregaram, né? Se você entregou e continua ainda com isso, com a impureza, tem problema aí. Precisa consertar, volta rápido, porque ele vem sem demora. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Jesus está às portas. Quantas vezes ouvimos essa afirmação? E ele está mesmo. O tempo está próximo. Continue imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. Continua justo na prática da justiça. Ainda que do teu lado todos aqueles que te cercam sejam imundos e injustos. Continue você na prática da justiça. Continua sendo justo. Não importa se o irmão falhou, se tu viu um erro no teu irmão, não importa. Continua sendo justo. Quem é o justo? O separado. Aquele que não tem mais mancha, porque ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro.
Olha só, o justo é o que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Não é o justo aos nossos olhos humanos. É o justo aos olhos de Deus. É isso que ele diz. Está acabando a Bíblia. Olha só, são as últimas palavras que o anjo está mostrando e está declarando para João, e João está escrevendo. Ele está antenadíssimo, porque o Espírito Santo tomou e ele começa a escrever, inspirado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo que está aqui é a verdade. Tudo que está escrito aqui é a verdade. Não contém uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Toda, ela é inerrante. Ela é a sublime, majestosa e grandiosa palavra de Deus. Ela é a verdade. Continue o injusto fazendo injustiça, e o justo continue na prática da justiça. E o santo, olha só, o santo continue a santificar-se. Não tem namorada ainda? Continua a santificar-se. Tem esposa? Continua a santificar-se. Tem marido? Continua a santificar-se. O que é santificar? Estar em continuidade, continuamente na presença do Senhor. Não é? O tempo inteiro na presença do Senhor. Porque a palavra santo quer dizer aquele que foi separado para uma determinada obra. Você foi separado para o Senhor. Você pertence a Ele. Continue o santo a santificar-se. Não desiste. Ainda que o mundo inteiro endoide, você que é santo, continue a santificar-se. Porque o Senhor vem. E Ele vem sem demora, porque o tempo está próximo. É isso que diz. O tempo está próximo. Ainda que nós não entendamos e não conseguimos muitas das vezes discernir o tempo. Porque a Bíblia nos manda discernir o tempo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas continue o santo a santificar-se. O separado continue sendo separado para o Senhor. Não se mistura. Não se mistura com o mundo. Porque aquele que se misturar com o mundo vai ser vomitado pelo Senhor. Não vai entrar. A porta vai estar trancada. Não vai conseguir chegar. Porque é o Senhor quem faz chegar. É o Senhor Jesus que faz isso. Eis que venho sem demora. Versículo 12. Eis que vem quando? Vai demorar? Não. No tempo dele está pronto. Ele vem sem demora. Sem demora. Espera. Pois no Senhor. Ele vem sem demora. O que mais? E comigo está o meu galardão. Por que ele coloca galardão? O que é galardão, pastor? É um presente. E nesse caso aqui, é um pagamento. Jesus vai nos pagar, o que vai ser, o que eu vou ganhar? Já cresce o olho. Não. Esse pagamento sim são presentes do Senhor, não é? Mas só que esse pagamento aqui vem por algo. O que é esse algo? O galardão. Eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Olha só. Então vou voltar para a igreja católica, para dar um sacolão e está tudo certo. Não é esse tipo de obra. Toda obra, quando o Senhor Jesus fala, é tudo aquilo que tu faz por meio do corpo, depois de você e eu termos entregue a vida para o Senhor. Aí nós fazemos boas obras. Se são obras na minha humanidade, elas não servem. Por isso que Ele vai dar a cada um o galardão segundo as suas obras. Forem obras na carne, não vai ter galardão, vai ter um pagamento ruim. Mas se a obra for feita no Espírito, pelo poder e ação do Senhor, né, seja em todo tipo de trabalho que o Senhor te chamou, Ele vai te recompensar pela obra que você fez por meio do corpo, por meio da igreja. É isso que Ele está falando. O que eu tenho feito para o Senhor por meio da igreja? Ficado em casa? Muitos estão em casa hoje, poderiam estar aqui. Muitos estão no cobertorzinho, no travesseiro, porque afinal de contas, é muito bom ficar lá. Muitos rejeitaram o chamado missionário, porque não tem firmeza para ir. Tem medo de ir. O medo é normal, o medo humano. Mas quando isso ultrapassa o limite da fé, se torna em uma conduta irresponsável diante de Deus por nós.
Ou seja, nós vamos colher aquilo que nós não fazemos para o Senhor. Continue o injusto fazendo injustiça, e o santo continue a santificar-se. E a palavra vai dizer o que mais, pastor? Eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega. Por que ele usa isso? Qual é o tempo da língua aí? É o grego. Novo Testamento todo foi escrito em grego, e ele usa a primeira e a última letra do alfabeto grego para se auto-identificar com o povo. João precisava disso. João agora é aquele que seria e que enviaria cartas às igrejas, e ele precisava falar a linguagem do povo, e a linguagem do povo, ou seja, na questão grega, o que é mais importante, aquilo que é primeiro e aquilo que é último. Mas o Senhor Jesus não está dizendo aqui que ele é o primeiro simplesmente, e aí como se tivesse havido um começo, como se ele tivesse sido um começo e ele tivesse sendo um fim. Não, ele está dizendo que antes de haver qualquer coisa, eu sou e não há outro além de mim. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele usa alfa e ômega. Ele está dizendo, antes de tudo acontecer, eu é que estipulo o início e eu é que estipulo o fim. Ninguém pode falar nada se eu não autodefinir. Ninguém se coloca contra aquilo que eu estou colocando. Eu sou o alfa e o ômega. O que mais que ele é? Ele é o primeiro e o último. Ele está usando aqui a mesma linguagem de João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está usando o mesmo princípio. Ah, mas ele no princípio ele era o verbo, por quê? Porque ele foi criado? Não. Aí a gente volta para Gênesis. Gênesis vai dizer, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas. Ou seja, ele era antes do princípio de tudo. Antes de não haver nada na humanidade, ele já era. Ele já era Deus antes de tudo. Porque foi por meio dele, por intermédio dele, que todas as coisas foram criadas. Nada, absolutamente nada do que poderia ser se não fosse a ação dele, o Cristo ressurreto. O Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado lá, naquele dia, antes da fundação do mundo. Não há 2000 anos atrás, porque a palavra diz que ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Por isso que ele usa aqui, alfa, ômega, primeiro e último, princípio e o fim. O que mais que ele diz? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora me diz uma coisa, como que pode tu lavar alguma coisa no sangue e ficar puro? Como que se lava no sangue e fica puro? E fica branco? E fica mais alvo que a neve se o sangue é vermelho? Como? É claro que ele não está falando de cor. É claro que ele está falando de uma pureza espiritual, dada a nós por intermédio do Cordeiro Santo que foi sacrificado antes da fundação do mundo, e aí foi contemplado nos dias, há 2000 anos atrás, naquela cruz onde ele morreu e verteu o seu sangue puro, não era o sangue igual ao da humanidade. A humanidade herdou o pecado de Adão, aquele sangue contaminado com o pecado veio e passou até nós. Mas o Cristo não, ele nasceu sem contaminação com o pecado. E quando nossas vestiduras são colocadas nele, aliás, as dele colocadas em nós passamos a ser mais alvos que a neve, por causa do sangue, o sangue de Cristo, que nos cobre e nos limpa de todo o pecado diante de Deus. Quando o Senhor agora olha para nós, ele não olha, ele não consegue ver nós, ele vê o sangue do Filho, e ele vê nós brancos, mais alvos que a neve. Por isso que ele fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se não for pelo sangue, jamais nós poderíamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque não está preparado, como é que tu vai falar isso? E aí eu pergunto, será que você pode dizer isso nessa noite? Ou será que você está em um embate espiritual e não sabe se está para lá ou se está para cá? Se não sabe se está com Cristo ou sem Cristo? Você está preparado? Deus deu esse presente, essa palavra para nós nessa noite. Você está preparado? Você está lavado e redimido pelo sangue de Jesus? Essa é uma palavra que ela precisa arder nos nossos corações.
Bem-aventurados, ó, mais que felizes, muito felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem que estar banhado, tem que estar imergido, não pode estar só uma planta da mão, um pedaço da roupa, não. Tem que estar inteiro, imergido no sangue do Cordeiro, inteirinho. Não pode ficar nem uma unha de fora, nem um pedaço. O teu ser tem que estar completamente encharcado pelo sangue do Cordeiro. Precisa estar. Senão nós estamos fora. Não é um pouquinho, é tudo. Por que nós precisamos estar lavados, encharcados pelo sangue do Cordeiro? Para que lhes assista o direito da árvore da vida. Por que agora ele diz que aqueles que estão encharcados, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, têm agora o acesso à árvore da vida? Por que ele usa isso? Porque o homem, lembra? O homem foi afastado de Deus no Éden. Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, vai dizer que o homem, né, quando ele peca lá, ele é afastado de Deus e Deus arranca ele do jardim. O que tinha no jardim? 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida estava lá no jardim. E aí o que Deus fez? Vamos arrancar o homem aqui do jardim, para que ele não tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Imagina o homem comendo e vivendo eternamente em pecado. Deus afasta ele do jardim, e a vida, a árvore da vida, simboliza a presença do Cristo, a presença gloriosa do Senhor Jesus. É isso que ela apresenta, que ela representa, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí agora precisa ser lavado pelo sangue, para ter novamente esse acesso, para retornar ao jardim. Olha só que beleza. O homem precisa retornar ao jardim. Ele precisa retornar à presença de Deus. Por isso que ele precisa lavar as suas vestiduras no sangue, porque é a única coisa capaz de fazer o homem se aproximar de Deus novamente. O sangue de Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário. E não foi pouco. Foi suficiente para tirar a vida do Senhor e Salvador. Para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Aqueles que fazem de tudo para morder, para destruir, para acabar com tudo aquilo que adora a Deus. Tudo aquilo que a igreja tenta como um propósito diante do Senhor, ele age para destruir, para dilacerar, para morder, para arrancar, despedaçar. É isso que o cachorro tenta fazer. Por isso que o cão vai ficar de fora. Não está falando do animal normal, claro que não, um bichinho, nada disso. Ele está falando espiritualmente. Esses cães, esses abutres, esses animais ferozes, esses vão ficar de fora. Quem mais que vai ficar de fora? Os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Todos aqueles que praticam a arte da magia, esse tipo de adoração a demônios, que levam ao engano muitas e muitas pessoas. E aqui ele também usa, essa palavra também a gente pode ter ela, para a gente ter uma noção nossa, como o rebelde. Porque a Bíblia vai dizer que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então a gente acha que só aquele que está lá lendo a mão, aquele que está jogando tarô, aquele que está fazendo magia, aquele que está praticando tudo que é coisa desse sentido de ocultismo, só aquele. Não, mas o rebelde, esse que às vezes está, muitas das vezes está no meio da igreja, mas é rebelde. É rebelde a Deus, é rebelde à liderança, é rebelde aos diáconos, é rebelde ao outro irmãozinho do lado. Ele é rebelde. Ele não consegue se submeter à autoridade de ninguém. Esse é o que vai ficar de fora. Não consegue caminhar num princípio de hierarquia. Esse é o rebelde. Esse é o feiticeiro. Esse vai ficar de fora. É o que a palavra diz. Os impuros também, todos aqueles que... O que é impureza? Tudo aquilo que maculou, que é puro. Aquilo que manchou, não é? E aí a gente usa também, pode usar para o casamento, né? O homem que trai a mulher que trai o homem, porque acima de tudo, quando ele faz isso, ele está traindo o Senhor, e não ele, e não a esposa somente, e não o esposo somente, e não o pai, e não a mãe somente, porque tem filhos impuros, muitos adolescentes impuros.
Por quê? Porque falam mentira, eles mancham a reputação por causa de uma mentira. Os assassinos, a gente não precisa nem falar quem é o assassino, né? E às vezes também a gente entende que só aquele que mata, né? Lá, que vai lá e assassina alguém, não. Mas às vezes na nossa mente, no nosso coração, a gente já matou um monte de gente. Já aconteceu isso com você? Não. Comigo já aconteceu. O assassino. Os idólatras. Quem são os idólatras? Os católicos. Eles são idólatras. E quanto a gente tem adorado a nós mesmos? E quanto nós temos adorado o jogador de futebol mais do que a Deus? E quanto muitos têm adorado um time de futebol mais do que a Deus? E quantos têm adorado festas e festas mais do que a Deus? Ver um jogo não é pecado. Gostar de um jogador, né, como um grande jogador, não é pecado, não é isso que a gente está falando. É quando tu troca, quando há essa inversão de valores. Olha só, a inversão de valores torna a pessoa que está fazendo isso como alguém que vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Vai ficar de fora. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Gente, se tem uma coisa que tem me incomodado nesses últimos tempos, é a mentira. Tem gente que mente tanto, como diz até o Cláudio Duarte, né? Tem gente que mente tanto que acha que a mentira é verdade. Cara, ele já acredita naquilo. Ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Ele vive, ele fala 10 coisas, 11 é mentira. Já falou com alguém assim? Já falou? Olha só. A mentira, ela destrói, ela corrói o ser humano. Ninguém mais acredita nele. Ninguém mais dá valor. É mentiroso, cara. Tu sabe o que o cara fala, mas tudo é mentira. Tu não sabe mais no que acreditar. É mentira. Esse vai ficar de fora porque ele não somente pratica, ele ama a mentira. Ele ama mentir. Deus vai dar um jeitinho, Deus vai quebrar meu galho. Não vai quebrar teu galho. Para de mentir. Para de mentir. Cale-se diante dele toda a terra. Fale o que é verdade. Deixe a injustiça de lado. Caminhe pela justiça. Continue o santo a santificar-se, porque o tempo está próximo. O Senhor está às portas. Vai ficar de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, agora está falando, ele diz o seguinte: enviei o meu anjo para testificar, para testemunhar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz. Olha só. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Por que ele coloca isso? Está acabando o livro e ele está dizendo para João agora enviar a carta para as igrejas, e a igreja precisa entender quem é o Senhor de verdade, porque eu imagino que muitos ainda não sabiam, por isso que João precisa enviar essas cartas às 7 igrejas da Ásia. E aí ele diz assim, eu sou a raiz e a geração de Davi. Por quê? Porque a gente vai para Isaías capítulo 11, versículo 1, onde diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Porque do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O rebento é um tipo que nasce da árvore, e daqui a pouco se transforma numa árvore, mas se bater um vendaval um pouco forte, ou de uma magnitude um pouco maior, né, de vento e tal, ele pode cair. O rebento pode cair. Mas das raízes do rebento, a Bíblia diz que vai nascer um renovo. Esse renovo, ele não cai. Não tem jeito de derrubar o renovo. Não existe possibilidade. Ele nunca é destruído. Esse renovo simboliza o Cristo, a descendência de Jessé, que vem Davi, que depois vem o Messias. Esse renovo é o Cristo. Ele é o renovo. Por isso ele diz que das suas raízes vai brotar um renovo. Ele é a raiz e a geração de Davi. Por que renovo? O texto vai dizer que esse renovo, ele aqui em Isaías, ele vai dizer mais um pouco, Isaías 55,
ele vai dizer mais uma situação que está aqui. Ele vai dizer assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, esse renovo, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, tem alguém aqui que ainda não pertence à igreja, que não é a noiva? Porque o Espírito e a noiva, a igreja diz, vem. Dizem, vem. Mas tem outro que tem que dizer, alguém que ainda não é da igreja, aquele que ouve. Você ouve? Diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Olha só, nós vivemos num tempo que nós precisamos clamar pelo avivamento do Senhor. Porque na maioria das vezes o nosso coração não está mais inflamado. O nosso coração não está buscando a presença do alto com todo amor, fervor, no poder do Espírito. Não. Mas alguém, eu creio que entendendo tudo que está escrito na palavra de Deus e que diz, vem, ele sempre vai clamar pelo avivamento do Senhor. Sempre, sempre. 1904, Evans Roberts, 1904. Ele estava no seminário, um jovem, ele tinha 26 anos, ele estava no seminário, e ele, de repente, ele foi na igreja dele, ele foi no gabinete do pastor dele, e chegou lá no gabinete, o pastor dele estava prostrado, e ele soluçava, e ele se compungia, e ele soluçava, e ele falava, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, me dobra, Senhor, rebenta o meu coração, Senhor, me inflama com o poder do teu Espírito, Senhor. E quando ele viu aquilo, o pastor dele, imagino, não viu ele, não é? Quando ele viu aquilo, ele saiu e foi embora. E ele certo ficou pensando, meu Deus, o meu pastor está pedindo isso, estou encrencado. Porque se ele, um homem de Deus, pede isso e clama desse jeito, para Deus dobrá-lo, imagina eu, 26 anos, menino estudando, seminário, e ele disse, Senhor, dobra-me. No outro dia ele foi para o culto. Chega no culto, o pastor dele pregando e o Espírito Santo incendiando o coração dele, fervendo o coração dele, né? Ele estava já com a presença extraordinária do Espírito enquanto ele ouvia o pastor dele pregar. E aí quando acaba o culto, ele vai no pastor dele e diz, olha, negócio seguinte, eu estou ficando doido, eu acho, porque o Espírito Santo, enquanto o Senhor pregava, ele inflamava o meu coração, ele queimava o meu coração, e ele dizia para mim voltar para a minha cidade, no país de Gales, e pregar o avivamento para todos os jovens lá no país de Gales. E era para ele fazer isso. E aí o pastor dele, para ele orar e orar e orar, junto com os jovens, clamando por avivamento. E o pastor dele disse o seguinte, olha, do diabo não é, cara, porque o diabo não manda ninguém orar. Então se tu tens entendido do Senhor, que é para ti ir para lá e orar, vai. Ele largou o seminário, foi para a cidade dele, segunda-feira, isso no domingo, segunda-feira marcou uma reunião com os jovens, 7 horas da noite, das 7 às 10, os jovens foram em peso, dá-lhe oração, dá-lhe oração, dá-lhe oração, e ele clamava por algumas coisas, ele pedia para que Deus o enchesse e levasse o avivamento ao país de Gales. Ele ensinava os jovens a orar assim, envia, Senhor, o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Essa era a oração dele. Isso era o que ele ensinava. Envia, Senhor, o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Ele precisa voltar. O Senhor precisa voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas nós precisamos, enquanto ele não volta, do avivamento do Senhor. Envia, Senhor, o avivamento agora, em nome de Jesus. Envia, Senhor. Terça-feira, a igreja em peso lá, não só os jovens, a igreja em peso. Quarta-feira, uma multidão da cidade onde ele morava, em peso, no lugar onde eles estavam orando, adorando o Senhor, em peso, tudo lá. Ninguém queria saber de mais nada, só queriam saber de orar e buscar a presença de Deus. O Espírito Santo encheu eles com a presença, de tal maneira que todo mundo que passava naquelas ruas do país de Gales, eles ficavam inflamados e eles confessavam a Deus abertamente, o tempo todo. Eles fecharam os bares, não tinha mais bar na cidade, acabou tudo, todo mundo se converteu. Cinema, acabou o cinema. As livrarias evangélicas venderam tudo,
Tudo que ele tinha de estoque de Bíblia, vendeu tudo. Estádios de futebol fecharam. Todo mundo foi para a igreja, acabou o jogo. Isso é o avivamento do Senhor. O que mais que aconteceu, pastor? As cadeias, todos os presos, todos foram libertados, porque se converteram ao Senhor. O Senhor varreu o país de Gales em 1904. Os prostíbulos, fechou tudo. Se converteu tudo. Não cabia mais as igrejas. Todo o país tomou uma proporção de um avivamento sobrenatural do Senhor. E você acha que Deus não pode fazer no dia de hoje? O Espírito Santo está aí, foi derramado em Atos capítulo 2. Envia, Senhor, o teu Espírito agora em nome de Jesus. Envia, Senhor, o mover sobrenatural do alto para nos mover a orar, interceder e clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. 26 anos. As crianças tomaram conta dos púlpitos. Os novos convertidos, cara, eles iam para o púlpito, estraçalhavam o negócio. A palavra de Deus, ela era pregada com autoridade, intrepidez e ousadia. Imagina, criança pregando. A Bíblia não, a história conta que os púlpitos brilhavam enquanto eles pregavam. Todo mundo pregava. E às vezes a gente acha que não pode pregar porque não sabe. Sabe sim. Nunca ninguém vai tirar da minha mente que quem recebeu Jesus não sabe pregar. Sabe sim. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem o poder do Espírito. E sabe pregar. Porque é impossível que Deus o inflame e o encha com poder e você não consiga falar. É impossível. Isso não entra na minha mente. Não consigo entender isso. Um certo medo, uma vergonha, às vezes no início, tudo bem. Mas o poder do Espírito, tu não consegue ficar calado. Não consegue, é impossível que tu se cale. É impossível. Os juízes já não tinham mais o que julgar. Cara, eles ficavam lá sem fazer nada. Parece hoje, a pandemia pegou e acabou com tudo. Não tem mais fora, não tem mais nada. Ninguém mais vai trabalhar. Né? Ele falava sobre 4 coisas. Confissão de pecados abertamente. Abandono de qualquer tipo de pecado. Abandono de qualquer tipo de pecado. Obedecer tudo que o Espírito Santo ordenasse. O que o Espírito Santo está ordenando para você nessa noite? Porque isso era uma das 4 coisas que ele falava nos seus cultos de oração. Obedecer tudo que o Espírito Santo ordenasse. O Espírito Santo já tem ordenado muitos aqui. Muitos têm medo. Ah, Marquinhos, tu não tem medo? Claro que eu tenho medo, mas o meu medo não vai vencer aquilo que o Senhor colocou em mim. Eu tenho medo até um ponto, mas o Senhor já tem me mostrado que com Ele eu não preciso ter medo. Com o Senhor não precisa de medo. Não precisa. 6 meses depois, 100.000 pessoas foram convertidas no país de Gales. 100.000 pessoas, 6 meses. 6 meses, um dos maiores avivamentos da história, para mim. Um dos maiores avivamentos, 6 meses, 100.000 pessoas aproximadamente no país de Gales entregou a vida para o Senhor Jesus. E não era um entregar qualquer, era se jogar, cara. Era se deleitar, era se encharcar com a presença e com o poder do sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. É no sangue que está o poder. A igreja às vezes tem medo, mas o poder está no sangue do Cristo. O diabo, quando tu fala no sangue, ele treme, porque esse sangue era o único que podia perdoar pecados. Não era o meu sangue e o teu sangue, era o sangue de Cristo, vermelho, alvo como a neve, o puro, o sangue puro. Uma vez o pastor Silas estava pregando aqui, e de repente me deu um lapso assim, eu falei, Senhor, qual é a diferença desse sangue? E na hora o Espírito Santo já respondeu na boca dele, foi derramado um sangue puro. Na hora, eu estava em oração aqui no banco. E eu falei, qual é a diferença do sangue, Senhor? Foi derramado um sangue puro. Resposta direta do trono. Direto. Não se engane. Foi derramado um sangue puro na cruz do Calvário, por mim e por você. O que você tem feito para o Senhor?
O que você tem feito para o Senhor? O avivamento do país de Gales depois foi para os Estados Unidos e foi para vários outros países. E começaram avivamentos em vários países. Estados Unidos. Mas começou aqui, ó, no país de Gales. Começou lá com um jovem universitário que se dedicou para o Senhor. Um só. Que falou, eu quero orar por avivamento. Procurou o pastor dele e o pastor dele o instruiu da maneira mais sábia que eu imagino. Vai. Se Deus está mandando, vai. Deus só precisa de um para fazer um estrago. Ele só precisa de um para fazer um estrago em Balneário Camboriú. Não precisa de muito. Só um. Será que é você? Ele só precisa de um para fazer um estrago em Santa Catarina. Será que é você? Ele só precisa de um para fazer um estrago no Brasil. Será que é você? Um só, cara. Um só. Quando a igreja começou a pregar, e quando ela chega, se eu não me engano, em Tessalônica, eles vão falar o quê? A igreja sai pregando, cara. Ela sai pregando tudo que é lugar. E de repente chega em Tessalônica e a Bíblia vai dizer que eles, os caras da cidade, falam assim, ó, meu Deus, esses malucos que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Quer ser um desse? Você vai ser chamado de maluco. Eles vão querer te prender, vão querer te bater, vão querer te espancar. O mundo vai querer te matar. Mas esses malucos que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Jesus, Deus, só precisa de um doido, um varrido. 1 Coríntios vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, nós somos loucos por Jesus, ela é o poder de Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. O tempo está próximo. E eis que ele vem sem demora. É isso que a palavra diz. Ele vem sem demora. O que mais? Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça da água da vida. O que ele está usando aqui? Ele está usando Isaías. Isaías 55:1 vai dizer, a todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e sangue. Aquele que tem sede, vinde às águas. Tem água para nós. Tem água para beber. Tem água pura. Tem água pura para nós bebermos. E essa água, quando ela chega em nós, ela faz produzir rios de água viva. Rios de água viva. Porque ela é viva. A palavra é viva. O Cristo está vivo. Tudo vive quando toca nele. O diabo, quando ele toca, ele mata. Onde ele toca, ele destrói. Onde ele bota a mão, fica tudo deserto, destruído. Mas onde o Senhor toca, há avivamento, há saúde, há vida. O Senhor pode enviar o avivamento, eu sei que pode. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu sou um louco pelo avivamento de Jesus. Eu quero experimentar isso do Senhor ainda. Quero experimentar a nossa terra sendo inflamada pelo avivamento dos céus. Porque o Espírito já está aqui entre nós. O que falta? Clamar. Oração e jejum, o bagulho vai endoidar. O pau pega com oração e jejum. Por quê? Porque o inferno vaza, cara. O inferno retrocede. Não tem como o inferno bater de frente com a igreja. A igreja tem o poder do alto para testemunhar. Só ela tem, mais ninguém tem. Não é o presidente que tem, Bolsonaro não tem nada. Mas a igreja tem o poder do alto. O poder do testemunho, o selo do Espírito no nosso coração. Só a igreja tem isso. Só a igreja tem isso. Quem quiser receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. A todo aquele que ouve a profecia deste livro, eu testifico. Esse livro é um livro profético. Ele é profético, esse livro. E ele testifica dizendo, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará todos os flagelos escritos neste livro. Todos. Que flagelos são esses? Doenças, pestes, moléstias, tudo que tem de ruim, Deus vai acrescentar. E quantos têm adulterado a palavra do Senhor? Quantos têm pegado um texto e feito uma verdadeira heresia? Dizendo, dá 100 que eu vou te dar 1000, dá isso que eu vou te dar aquilo. Deus não prometeu nada para ti, cara. Ele disse que, Jesus mesmo dizendo, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas ele disse, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Pode ajudar financeiramente? Claro que pode. Mas a intenção do Senhor é salvar a humanidade caída e perdida. Isso é maior do que tudo. Ele vai acrescentar tudo de flagelos que está escrito nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Deus vai tirar a parte dele da árvore da vida. Não vai mais ter jeito para ti. Não tem jeitinho. Quantos arrancam textos da palavra de Deus dizendo que não está mais ali, que a palavra foi escrita por homens? Não foi. Ela foi escrita por homens completamente inspirados pelo Espírito de Deus. Era Deus ditando no ouvido, no íntimo do ser. E o homem ali, ó, porque é impossível que pudesse se encaixar tudo, do Gênesis ao Apocalipse, tudo que está escrito aqui. Só sendo inspirado por um único Deus, soberano Senhor. O Espírito. É o único jeito de ser. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Não vai ter chance mais. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Novamente ele fala. Por quê? Porque ele quer abrir os olhos da igreja. Ele começa a repetir para dizer que existe algo ali que nós precisamos prestar atenção. E a Bíblia diz: eis que venho sem demora. Quando? A Bíblia diz: no instante. Num abrir e fechar de olhos, antes soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, se encontraremos com o Senhor nos ares. Porque a trombeta vai tocar. E a Bíblia diz que ele vai vir com as nuvens do céu, cheio de poder e glória. E ele vai ajuntar os seus, de uma a outra extremidade da terra. Ele vai fazer isso. Porque ele disse: o tempo está próximo. E ele vem sem demora. Você está preparado? Nós estamos preparados? Porque ele disse: venho sem demora. E a igreja responde o quê? Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz: vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O tempo está próximo. Cale-se diante dele toda a terra. Se coloque debaixo da potente mão de Deus. E ele é que vai fazer com nós aquilo que ele quer. E não aquilo que nós entendemos de fazer.